Demon Slayer é uma obra que apresenta vários pontos que não tiveram tanto aprofundamento e vários pontos que, na minha humilde opinião, eu achei desnecessário. Tendo esse pensamento em mente, eu decidi fazer um vídeo falar sobre coisas que eu mudaria ou retiraria em Demon Slayer, já que muitos de vocês votaram bastante para ter esse tipo de vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre coisas que eu mudaria na obra. Lembrando que esse vídeo aqui não é um Arif, onde eu vou falar coisas que iam acontecer se caso esse evento tivesse acontecido, enfim, isso aqui não é um Arif. Isso aqui são coisas que eu mudaria, pontos que eu mudaria em Demon Slayer. Agora que eu já expliquei, eu espero que você deixe seu like, a sua inscrição, ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro ponto que eu mudaria em Demon Slayer é simplesmente o sistema de ranks de caçadores. Que, vamos ser sinceros, esse rank não é bem aproveitado na obra, e às vezes até eu acho que as pessoas esquecem que existe um rank de Demon Slayer. Vocês todos sabem que existem os caçadores e existem os Hashiras, mas vocês sabiam que existe 10 patentes dentro de Demon Slayer? Pois é, eu acho que você nem lembrava disso. Esses pontos só são 2 vezes apresentados na obra. Logo no início ali da seleção final, que é aquelas filhas do Byoshi que explicam para os caçadores como é que funcionava esse sistema, né? Fala cada um, que eu sinceramente não lembro nem 8 deles. E lá no arco do Distrito de Entretenimento, quando o Inosuke fala pro Tanjiro que eles tinham recebido uma promoção. E isso é tão engraçado que nem o Tanjiro lembrava que tinha esse sistema de rank e nem sabia que tinha recebido uma promoção. Pra vocês terem uma ideia como esse negócio nem é bem aprofundado. As únicas patentes, na minha opinião, que são realmente assim necessárias e são úteis, e vocês lembram, é simplesmente a patente Hashira, que é a patente mais forte, e a patente Tsugoku, que simplesmente é como se fosse a vice ali antes da Hashira. Que no caso, se caso algum Hashira morrer, quem é Tsugoku dele vai substituir e vai virar um Hashira. Que no caso a gente só tem um único Tsugoku apresentado na obra, que no caso é a Kanao. Se caso a Shinobu viesse a morrer, a Kanao ia substituir a Shinobu virando uma Hashira. Mas ela é a única que é apresentada, não tem outros Tsugokus dentro da obra. Na minha opinião, só deveria existir 3 patentes, que no caso são caçadores, que no caso é o Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, e aqueles caçadores figurantes lá que vocês todos conhecem, como por exemplo o Murata, a patente Tsugoku, que no caso é da Kanao, que é para substituir um Hashira, e a patente Hashira. Na minha opinião, só precisava existir essas 3 patentes, porque sinceramente, as outras são simplesmente descartáveis e a gente nem vê elas sendo trabalhadas, ou seja, elas são patentes inúteis. 7 dessas patentes dentro da organização não servem para nada, que no caso a patente mais baixa, que a gente pode considerar que seria os caçadores padrões, né, os caçadores ali figurantes, a segunda rank, né, que é o caso dos Tsugoku, que seria os caçadores que têm potencial para substituir um Hashira, e claro, os próprios Hashiras, porque na minha opinião não precisava desse sistema de ranks, sendo que ele não é usado para nada. O segundo ponto que eu mudaria na obra é simplesmente o sistema de promoção para subir de patente. Bom, no meu caso, eu colocaria que as exigências deveriam ser menores. Por quê? Bom, em Demon Slayer a gente sabe que para pegar o título de Hashira, você precisa matar 50 demônios ou matar um dos 2 Kizukis, no caso, uma lua inferior ou uma lua superior, que no caso era mais viável uma lua inferior, né, já que são mais fracas. Porém, esse sistema não é bem respeitado no momento que a gente vê alguns caçadores fazendo isso e não recebem a tal promoção, como no caso Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Genya, que foram personagens que participaram de lutas contra as luas superiores e inferiores e não receberam a promoção de Hashira. O Zenitsu e o Genya a gente pode até perdoar ali, porque o Zenitsu só participou de uma luta ali ajudando a derrotar a Daki, e o Genya a mesma coisa contra o Hantengo. Porém, o Inosuke e o Tanjiro, eles participaram ativamente na derrota de 2 luas. No caso, o Tanjiro e o Inosuke, eles praticamente derrotaram o Emo sozinho, né? Que no caso, quem deu suporte nessa luta foi o Rengoku, junto com o Zenitsu e a Nezuko. E lá na luta contra a Daki, o Tanjiro ajudou a decapitar o Gyotaro junto com o Zui, e o Inosuke ajudou o Zenitsu a decapitar a Daki. Então, no caso do Tanjiro e do Inosuke, eles eram para ter recebido a patente de Hashira, mas eles não receberam pelo fato de usar aquela desculpa. Tinha um Hashira ali na luta e por isso não poderiam receber o título de Hashira. Cara, eu acho isso simplesmente uma coisa muito nada a ver, já que esses 2 caçadores, na verdade, os 4 caçadores, eles têm potencial e alguns deles são até mais fortes do que outros Hashiras.
porém eles não receberam tal promoção. E sinceramente eu nem sei porque que eles não receberam, porque não faz nem sentido. Cara, o Tanjiro seria a oportunidade perfeita para ele substituir o Rengoku, se tornando um novo Hashira das Chamas. Claro que o Tanjiro usava a respiração da Hime no Kami Kagura, né, que é a respiração do sol. Mas como pelo fato dela usar as chamas também, poderia ser a opção perfeita para o Tanjiro virar o novo Hashira das Chamas. E ter todo aquele lance lá que o Tanjiro seguir os ideais do Rengoku seria perfeito, porém a autora não quis usar isso e cara, sinceramente eu acho desnecessário. Na minha opinião, essas exigências para se tornar Hashira deveriam ser respeitadas ou deveriam ser mais amenizadas ali para ter um número maior de Hashiras, porque sinceramente ver o Inosuke e o Tanjiro derrotando o Emo, depois derrotando a Daki Gyoutai, depois ver o Tanjiro derrotando o Hantengo e esses caras não receber o título de Hashira, principalmente o Tanjiro e o Inosuke, na minha opinião é simplesmente uma sacanagem. O terceiro ponto que eu mudaria na obra é simplesmente criar um arco para Obanai. Um arco para Obanai ficaria perfeito entre o Distrito de Entretenimento e a Vila dos Ferreiros, no qual o Obanai, junto com alguns caçadores ali, iriam enfrentar o Gyouko, que é a Lua Superior 5. E o Hantengo seria exclusivo da Vila dos Ferreiros, já que como ele é um Oni que se divide em partes, ele seria perfeito ali para ser trabalhado e daria um pouco a mais de força para o Hantengo para aumentar a dificuldade ali da batalha contra ele. Porque, cara, o Obanai não ter um arco dentro da obra é uma puta de uma sacanagem, já que ele não tem muito destaque dentro do Castelo do Infinito e só vai ter destaque lá na luta final contra o Muzan. Como vocês viram a data de filmes que vai sair de Demon Slayer, provavelmente a gente só vai ver o Obanai em ação, de verdade mesmo, lá em 2028. Quase 10 anos depois que o personagem foi apresentado. E assim, eu acho que isso é uma ideia geral que todo mundo queria. O Obanai devia ter um arco para ele, já que ele é um personagem bem esquecido dentro da obra. E claro, ele é um Hashira, ele tem que ter um destaque, já que ele é um dos personagens, entre aspas, principais de Demon Slayer. O quarto ponto que eu mudaria em Demon Slayer era que o Gyomei deveria ser negro. Antes que você ache que eu tô querendo lacrar em cima disso, não. Bom, eu sou uma pessoa que sou até contra a lacração. Mas na verdade que isso seria uma oportunidade perfeita para a autora dar uma variedade de personagens, já que em Kimetsu no Yaiba só tem personagens pardos e brancos. Então ter um personagem negro ali, seria um personagem ali que teria uma representação e seria ali uma variedade a mais de estilos de personagem. Por que é que o Gyomei deveria ser negro? Bom, o Gyomei é um personagem que tem 2,20 metros de altura. E essa altura não é muito comum de você encontrar no Japão, já que a maioria dos japoneses eles têm em média ali por volta de 1,60 m a 1,70 m. Os japoneses são caras baixos, então ter um Hashira ali de 2,20 metros é um pouco estranho. Então seria perfeito por o Gyomei ser negro, pois existe um samurai negro que existiu por volta ali de 1700 a 1800, que no caso é o Yasuke. No caso, o Gyomei seria uma referência a esse tal samurai, já que ele era um escravo que virou um samurai devido a seu porte físico. E como vocês todos sabem, os africanos eles têm um porte físico ali em média de 1,80 m a 2 metros de altura. Então, pelo fato do Gyomei ser negro, isso explicaria porque que ele é tão grande e tão forte. E também, como eu falei, seria uma variedade a mais de personagens dentro de Demon Slayer. E o último ponto que eu mudaria em Demon Slayer, que eu acho que todo mundo queria que tivesse acontecido, que é o Kokushibo ser o vilão final da obra. Como o Kokushibo ele é o irmão gêmeo do Yorishi, que foi o cara que criou as respirações, é considerado praticamente um deus dentro do universo de Demon Slayer, seria a batalha perfeita no final da obra, Tanjiro com a respiração do sol contra Kokushibo com a respiração da lua. Bom, o roteiro teria que mudar um pouco, já que de alguma forma o Muzan precisaria ser derrotado antes. E o momento perfeito para isso seria naquele momento que o Muzan está se recuperando. E naquele momento o Kokushibo ia chegar e ia absorver ele. Bom, e você deve estar pensando, mas como é que o Kokushibo faria isso já que todos os Onis estão no controle do Muzan? Bom, no próprio mangá de Kimetsu no Yaiba é afirmado que quando o Yorishi quase derrotou o Muzan, a Tamayo que estava naquele local conseguiu sair do domínio do Muzan porque o Muzan entrou numa atitude de desespero e teve que espalhar o seu corpo. No caso, ele quase morreu. E nesse momento a Tamayo conseguiu sair do domínio do Muzan exatamente por isso. No momento que o Muzan é explodido na mansão Boyashiki, seria o momento perfeito ali para todos os Onis que estavam no Castelo do Infinito sair do domínio dele. Nesse caso, os Onis seriam totalmente independentes do Muzan. E nesse momento seria o momento que o Kokushibo simplesmente ia trair o Muzan. No caso, quando o Muzan estivesse dentro daquele casulo se recuperando, o Kokushibo ia chegar lá e ia absorver ele.
Porém, eu até entendo porque é que a autora não fez isso, porque tipo, o Muzan era o vilãozão de Demon Slayer que todo mundo temia. E se ele fosse derrotado dessa maneira ridícula, ele seria mais zoado do que ele é zoado hoje em dia. Então, eu entendo a autora não ter feito isso. Mas uma coisa seria interessante, se o Kokushibo fosse o vilão final de Kimetsu no Yaiba, todos nós ia amar bastante, já que ele é um personagem muito importante dentro da história e dentro do universo de Demon Slayer. Então, Kokushibo usando a sua respiração da lua, sendo um contraste com Tanjiro usando a respiração do sol, cara, seria perfeito no final dessa obra. Esses foram pontos que eu mudaria em Demon Slayer. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo e quais outros pontos também você mudaria nessa obra? Deixa aqui embaixo nos comentários que se pá tem um potencial para receber uma parte 2 desse vídeo. Enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo, mas é claro, não se esquece de deixar seu like, a sua inscrição, ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E é isso, rapaziada, até o próximo vídeo.